Relação fundamental. Deixa eu buscar aqui na memória, literalmente falando. Fala para mim, o que é que diz a relação fundamental? Vocês podem dizer para mim? Seno ao quadrado, mais o quê? Cosseno ao quadrado, igual a 1. De qualquer arco, professor? De qualquer arco. Anotem, por favor. Ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa letrinha que eu vou colocar aqui, pessoal, ela é uma letrinha bem conhecida de vocês já ou não? O que significa esse A virado com um tracinho ali? É um Azinho virado. Qualquer que seja ou para todo, tá? Para todo x. Destaquem, por favor, essa relação. Ô, professor, por que ela é chamada de relação fundamental? Vamos ver por quê. Olha só. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Ela é fundamental porque a tangente fala de seno e o quê? Fala de seno e cosseno. Sim ou não? Tem uma outra relação que também fala de seno e cosseno. Uma outra razão, na verdade. Quem é? Cotangente. O que diz a cotangente, por favor? Cosseno sobre seno. Concordo com você. Cosseno dividido por seno. Tem uma outra relação que fala de seno, uma outra relação que fala de seno e cosseno. Me ajuda aí. A secante e a o quê? Exatamente, cossecante. Olha que interessante. Tanto a secante quanto a cossecante, embora nós ainda não comentamos, elas falam de seno e cosseno. Vocês se lembram quem fala de quem? Exatamente. A secante é o inverso de alguém que começa com S ou com C, para a gente fixar, com C, tá bom? Secante não é 1 sobre seno, é 1 sobre o quê? Cosseno. E a cossecante não é 1 sobre cosseno, é 1 sobre o quê? Seno, exatamente isso. Olha que interessante, 1 sobre seno. Professor, por que mesmo é chamada de fundamental? Porque se eu tiver o seno, eu acho o quê? O cosseno. Se eu tiver o seno e o cosseno, dá para achar o quê? Tangente, o resto. Gostei, o resto. Tendo o seno e o cosseno, eu acho a tangente, cotangente, secante e cossecante. Só, simplesmente o resto. Natal, toda a trigonometria está aqui? Não, depende. Né? Claro que se eu vou para o segundo quadrante, terceiro quadrante, claro que eu vou usar essas fórmulas, porém tem que tomar um certo cuidado com os sinais. Nós vamos trabalhar agora, tá? Uma questão envolvendo o primeiro quadrante, tá? Anote aí, exemplo, sendo cosseno de x igual a 1/3. Aí tem que ter um recado importante aqui, tá, moçada? X é maior que 0 e menor que 90 graus. O que é que denuncia essa informação, por favor? Você pode me ajudar? Primeiro quadrante. Isso aqui é primeiro quadrante, tá? Por isso que o cosseno está positivo, tá ok? Professor, o que você quer? Anota aí. Ache os valores. Ache os valores das demais. Olha o termo que eu vou usar. Razões trigonométricas. Trigonométricas. Ok? Dado o cosseno, achar os valores das demais razões trigonométricas. Professor, quem são as demais razões trigonométricas? Dado o cosseno, dá para achar o que se eu quiser? O seno. Tendo o seno e o cosseno, dá para achar o quê? Tangente, cotangente, secante e cossecante. Você acha prudente fazer isso, professor? Sim. Eu quero que você faça junto comigo. Qual é o seu objetivo com esse exercício? Você se adaptar ou se acostumar, literalmente falando, com as fórmulas. Tá ok? Essa é a ideia. Tá? Dado o cosseno, eu quero as demais razões. Então eu posso afirmar de imediato, só para a gente começar, posso afirmar de imediato que pela relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, quanto é que vale? Vale 1. E no lugar de quem você coloca o quê? No lugar do
cosseno, eu coloco 1/3, certo? Como é cosseno ao quadrado, fica 1/3 ao quadrado, e aí você toca, sem dúvida nenhuma, com certeza nenhuma dificuldade. Vou começar aqui para ti. Seno ao quadrado de x mais quem? 1/3. Tá? Olha só, 1/3 ao quadrado vale 1. Resolve a potência, passa 1/3 para o outro lado. Isso é matemática básica, pessoal. A gente vai bem com calma aqui para a gente poder se familiarizar com isso. Essa é a ideia, tá? Que isso fique familiar, ou seja, que isso facilite a nossa vida, tá? Principalmente envolvendo matemática básica. Primeiro a potência, depois você passa para o outro lado. Vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x, posso direto aqui? 1 menos quem? Aqui não deu 1/9? Passa para o outro lado. Menos 1/9, certo ou errado? 1 menos 1/9, certo? 1 menos 1 sobre 9. Fala para mim, como é que eu faço para juntar isso aqui? Pegar 1 e tirar 1/9. Acha o quê? Mínimo, MMC. Pergunta, qual é o mínimo múltiplo comum entre 9 e 1? 9. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Todo mundo sabe disso, né? Claro. Olha só, seno ao quadrado de x é igual, mínimo é 9. Exatamente, vou meio diretão, tá? 9 dividido por 1, 9 vezes 1, 9. É assim mesmo. Menos. Então, de novo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide, multiplica. 9 dividido por 9, 1 vezes 1, 1. 9 menos 1, 8, 8 nonos. Tá? Então, vai ficar, olha só, seno ao quadrado de x é igual ao quê? Quantos nonos? 8 nonos. Toda vez que você tiver ao quadrado, você passa para o outro lado extraindo o quê? Raiz quadrada. É isso mesmo. Logo, eu posso afirmar que o seno de x é igual, atenção, ó, mais ou o quê? Menos. Por que mais ou menos? Você já sabe por quê. Equação do segundo grau, mais ou menos. Né? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Raiz quadrada de 8 dividido por 9. Atenção, ou é mais ou é menos. Vem comigo, ó. Ou é mais ou é menos. Quem vai denunciar se é mais ou se é menos é o quadrante. Que quadrante está aqui? No primeiro quadrante, para todas as razões trigonométricas, é o quê? Positivo. Todas as razões trigonométricas no primeiro quadrante é positivo. Tá ok? Portanto, logicamente é mais. Então vai ficar seno de x é igual... Fala para mim qual é a raiz quadrada de 8. É exato ou não? Não. Fatora o 8 para mim. Dá uma melhoradinha no 8 e tal. Melhora? Aham. Fatora. 2 ao quadrado, 2. Corta tal, não é isso? Vamos ver como é que fica? Sim, ó. Raiz quadrada de 8. Fatorando 8. 2 ao quadrado vezes 2. Índice 2, expoente 2 eu cortei. Vai ficar 2 raiz de quê? Olha lá, 2 raiz de 2, certo? É essa a resposta que eu tenho que buscar sempre. Vai ficar, professor, 2 raiz de 2 sobre qual raiz de 9? 3. Esse é o valor do seno. Aí eu gostaria que você ficasse atento a partir desse momento. Ó, dá uma olhadinha aqui. Temos o cosseno e temos o seno. Dá para achar tangente, cotangente, secante, cossecante? Dá. É exatamente o que vocês vão fazer agora. Tá ok? Com base nessa informação... eu vou achar as demais razões trigonométricas, ok? Tá. Então, tendo o seno e o cosseno, eu acho as demais razões trigonométricas. Você vai fazer isso aqui, fera, ó. Preciso, professor, da tangente. Basta dividir o quê? O seno pelo cosseno. Professor, eu preciso da cotangente. Basta dividir o inverso, né? Seno, cosseno para tangente. Cosseno, seno para cotangente. Professor, eu preciso da secante. É o inverso de quem? Do cosseno. Eu preciso, Natal, da cossecante. É o inverso de quem? Do seno, e assim por diante, tá? É isso que eu aguardo de vocês. Vou dar um minutinho, né? Gostaria que você já fosse substituindo aí.
Você vai pegar exatamente os valores que você tem, tá? Você tem o seno e você tem o cosseno. Eu vou fazer o primeiro para que todos possam já ir no embalo. Qual é o seno? Olha o que vocês fizeram. 2 raiz de 2 dividido por quanto? Por 3 sobre o cosseno. Mas quem é o cosseno? É 1/3, é isso? Tá lá. O que é que nós aprendemos lá na quinta série? Denominador. Simplifica com denominador. Posso? Sim. Denominador, cortei. Posso fazer isso? Qual é a tangente, então? 2 raiz de 2, 1, 2 raiz de 2. Logo, eu posso afirmar que a tangente de x é 2 raiz de 2. Essa é a tangente, tá? Você pode de imediato achar a cotangente, usando o mesmo princípio, usando o mesmo recurso, tá? Sem dúvida. Você tem o cosseno e tem o seno. Substitui e tal, vai com calma, simplifica e tal, né? Não tem segredo. Cotangente. 1/3 sobre seno 2 raiz quadrada de 2 dividido por 3. Você pode usar o mesmo recurso que você usou um minuto atrás. Cortar quem com quem se você quiser. Posso cortar o 3/3? Pode. Cuidado agora. O que sobrou? 1 sobre esse cara, sim ou não? Sim. Então, desde o primeiro dia que nos conhecemos aqui, eu estou falando sobre racionalização. Ó, sobrou 1 por 2 raiz de 2. O que nós combinamos aqui no primeiro dia de aula? Racionaliza, deixar o denominador número racional, não é isso? Quem é o cara que eu coloco aqui do lado? Raiz de 2, raiz de 2, né? E o restante sem comentários. Então já estamos fazendo isso desde o primeiro dia, claro. Portanto, eu posso afirmar que a cotangente de x é dada por... Faça o seu e nós já vamos conversar. Raiz 2 da raiz de quê? Qual a raiz de 4? 2 vezes 2, 4. Acreditem, essa é a cotangente. Tá? A cotangente de x é raiz de 2 sobre 4, né? Respeitando todos os dados que foram apresentados. Professor, eu quero a secante. Mesmo procedimento. É o inverso do cosseno. Você tem o cosseno? Tem. Cossecante, inverso do seno. Tem o seno? Tem. Né? Até não você tem todo mundo. Na verdade é isso. Professor, quem é o cosseno? Olha lá, Natal, 1/3. É uma perguntinha bem óbvia e a resposta é rápida. Qual é o inverso de 1/3? 3. Professor, tenho dificuldade. Então, espera só um pouquinho. Olha só uma forma bem simplesinha da gente resolver isso aqui. Fração sobre fração. O que é que eu faço? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tá lá, professor. Logo, eu posso afirmar com convicção que a secante vale quanto? Vale 3, tá certo? Tá? A secante de x é igual a 3, tá certo? Mesmo procedimento para cossecante. Mesmo esquema. Professor, dá trabalho? Sim. Cossecante é 1 sobre esse tal de seno. Mas quem é esse seno? 2 raiz de 2 sobre 3. Tá lá, ó. 2 raiz quadrada de 2 dividido por 3. Você vai usar o mesmo raciocínio. Fração sobre fração. Conserva e faz o quê? Inverte. É até bom treinar, pessoal. É interessante isso aqui. Ó, cossecante de x é igual. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso. Natal, qual o inverso de 2 raiz de 2? 3. 3 sobre o quê? 2 raiz de 2. Faz o que agora? Racionaliza, tá? Isso é o básico, pessoal, né? Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Posso afirmar, então, que a minha cossecante, que é o inverso do seno, 3 raiz de 2 sobre 4. Né? Você já começa a fazer de forma muito rápida, segura,
né? De forma convincente, na verdade. Ó, 3 raiz quadrada de 2 dividido por 4. Natal, a trigonometria é só isso? Resposta, não. A trigonometria não é só isso. A trigonometria é muito mais que isso, tá?